o que ocorreu aí por volta de 1918, 1920, até 1922, e um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, onde a inflação era tão acelerada que não havia dinheiro que comprasse a economia. O dinheiro não valia nada. Era preciso uma sacola de marcos alemães para se comprar um pão. E o preço do pão variava da manhã para a noite. Não era o mesmo preço, o preço aumentava hora a hora. E isso desestabilizou tanto a economia alemã, gerou uma revolta tão grande, que fez com que as consequências disso gerassem uma guerra a nível mundial. Uma das causas da guerra, tanto da Primeira como principalmente da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo na Alemanha, é o desequilíbrio financeiro, o desequilíbrio monetário da Alemanha, que elegeu o Hitler como um salvador da pátria, que prometia a independência do capital estrangeiro, né? O nacional-socialismo, o nacionalismo. Vamos usar o que é nosso. Mas tinha até um lema lá, dizia assim: Alemanha, ame ou deixa. Né? Era aquele furor, né? Só vamos consumir o que é nosso. Nós não podemos depender do capital estrangeiro, porque o capital estrangeiro estava matando a Alemanha. A Alemanha não tinha dinheiro para financiar a sua produção e tinha que recorrer à França, à Inglaterra, aos Estados Unidos e outras potências mundiais para comprar o que ela não produzia. Com isso, o seu sistema econômico faliu. E a Alemanha se viu afogada. É claro que não justifica a guerra, isso, né? E isso gerou o quê? Gerou até, em 1944, uma convenção ali perto de Atlanta, em Bretton Woods, onde foi criado o Fundo Monetário Internacional, para que não deixasse mais ocorrer desequilíbrios financeiros em qualquer país membro do Fundo Monetário, porque se identificou-se como principal causa de uma guerra, de uma possível guerra, de uma terceira guerra mundial, um desequilíbrio financeiro. Tamanho é o risco que se corre quando não se cuida de um sistema financeiro. Por isso não se pode deixar um sistema financeiro sem controle. É necessário controlá-lo e controlá-lo muito bem. E é preciso entregar esse controle a alguém que esteja atento a todo momento, a todo sintoma, a todo princípio de desequilíbrio, para que possa adotar as medidas corretivas necessárias na hora, no momento oportuno. Qualquer país do mundo, qualquer país organizado, que tem um sistema financeiro organizado, tem uma autoridade monetária. Por que é a autoridade? Porque precisa de alguém que tenha realmente a autoridade para dizer o que deve e o que não deve ser feito dentro do sistema financeiro, a fim de evitar problemas de desequilíbrio. Então tem que ser alguém que tenha essa autoridade. Então, logicamente, é alguém vinculado ao governo, que é a autoridade constituída pela escolha popular ou não, de alguma forma, é a autoridade constituída que vai vai determinar o que deve ser feito. Essa autoridade monetária normalmente tem um nome de Banco Central. É o Banco Central, portanto, o responsável por regular esses fatores que influenciam na economia, de maneira que eles não possam inviabilizar todo o sistema. Imagine vocês um aparelho de televisão. Quando você liga, comprou o aparelho, levou para casa, ligou e ainda não estão sintonizados os canais. Você precisa lá sintonizar os canais. E mesmo depois de sintonizado, você tem que regular o brilho, o contraste, o volume, a vertical, a horizontal. Tudo é necessário. A cada canal que você muda conforme a antena que você usa, precisa um ajuste. O papel de um banco central na economia é equiparável a essa sintonia fina que se faz nos televisores. É o de ajustar. O volume de moeda de circulação está muito grande. É preciso ajustar. Os prazos de poupança estão muito curtos. Precisamos alongar os prazos de poupança. É preciso ajustar. É preciso criar mecanismos, incentivos para que a poupança se estenda. Ou as taxas de juros estão muito elevadas. É preciso tomar providências que as taxas de juros baixas.
São medidas econômicas e financeiras que se tomam para manter a economia dentro de uma estabilidade. Esse sistema financeiro que nós temos hoje, muito bem lembrado pela Tomires, advém aí da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64. Em plena época de Revolução, essa lei foi editada. Mas essa lei, na verdade, não é fruto da Revolução. Tenho visto, inclusive, muitos pareceres e muitas argumentações jurídicas, chamando a Lei 4595 de resquício autoritário. Na verdade, ela não é. A Lei 4595 começou a ser formulada em 1945, quando se criou a Superintendência da Moeda do Crédito. A partir dali, a primeira função da extinta SUMOC, no seu estatuto, a primeira função dizia: é função principal da SUMOC preparar a criação de um Banco Central. Esse projeto de lei foi discutido durante tantos anos, até que em 1964, o relator dessa lei conseguiu colocá-la em votação no Congresso e conseguiu aprová-la. Foi relator dessa lei um ilustre deputado chamado Ulisses Guimarães. Esse sistema financeiro que nós temos hoje no país tem dois níveis. Tem um sistema normativo, que é composto pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. E um subsistema operativo, que são as instituições financeiras, que didaticamente distribuímos aí entre instituições bancárias, não bancárias, as que compõem o sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, e os agentes especiais, que são o Banco do Brasil, o BNDES, Caixa Econômica, etc. O Conselho Monetário Nacional é o órgão de culpa do sistema financeiro nacional e é o responsável pela formulação da política da moeda e do crédito. Então, hoje no Brasil, quem estabelece as diretrizes de como vai ser a nossa economia não é o ministro da Economia, mas é o Conselho Monetário Nacional. Não é ele sozinho quem decide. A próxima, por favor. O Conselho Monetário Nacional tem hoje na sua composição 3 pessoas somente. O ministro da Fazenda, que é seu presidente, o ministro-chefe da Secretaria do Planejamento e o presidente do Banco Central, que funciona como seu secretário. Até bem pouco tempo atrás, o Conselho Monetário era composto de uma gama de pessoas das mais diversas categorias profissionais. Inclusive, a maioria era banqueiro. Então, ficava uma coisa muito esquisita se reunir em torno para discutir o problema da economia nacional com aqueles que tinham o maior interesse que a economia não fosse nada econômica, mas que fosse do jeito que estava, porque lhes favorecia. Os bancos tinham um lucro fantástico com a inflação. E era impossível manter na mesa que se decidiriam as negociações, que se decidiriam as políticas a adotar sobre o futuro do sistema financeiro, ouvir a palavra dos banqueiros. Aproveitou-se o governo de uma falha, se é que se pode chamar assim de falha, do documento constitucional. A Constituição de 88 extinguiu o Conselho Monetário Nacional. E quando foi promulgada, houve assim um susto. Porque o artigo 192 só falava que existiria no Brasil um Banco Central, mas não falava da existência de um Conselho Monetário. Uma das primeiras medidas provisórias que se editou foi ressuscitando o Conselho Monetário. E nesse ressuscitamento, aproveitou-se e se deu-lhe uma enxugada, né? Alijaram-se os banqueiros e todos aqueles que não tinham nada ou pelo menos não estavam coadunados com os interesses maiores do país, e se retirou-lhes
o assento no Conselho Monetário. O Conselho Monetário, em qualquer parte do mundo, sempre vão ser as cabeças que vão pensar sobre o destino do país. Se nesse Conselho Monetário não tiverem pessoas de alta capacidade técnica, alta capacidade de discernimento de futuro, nós corremos um risco muito sério de ver o nosso país desviado para, sei lá onde, para o buraco, né? Nós, hoje, temos um Conselho Monetário na mão de pessoas, me parecem, capacitadas, que tanto os ministros como o presidente do Banco Central são pessoas de alto conhecimento técnico na área financeira. Por favor. Esse Conselho Monetário tem, então, como função, como objetivos, aliás, aqueles que são voltados a resolver aqueles problemas que surgem no equilíbrio entre a oferta e a procura de recursos financeiros. Então, compete ao Conselho Monetário Nacional adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades reais da economia. Isso é, a quantidade de moeda em circulação tem que ser monitorada, e quem monitora é o Conselho Monetário. Regular o valor interno e externo da moeda. Quanto vai valer o nosso real? Quanto vai valer o real em função de uma moeda estrangeira? Como é que nós vamos trabalhar isso para que nossa moeda possa ter uma paridade de troca com outras moedas? Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. E aqui vem um aspecto interessante. Para que serve a instituição financeira? Só para ganhar dinheiro na intermediação? A instituição financeira, se ela cumprir com o seu papel, é um dos elementos mais importantes em qualquer economia. Porque é a instituição financeira que vai viabilizar, possibilitar com que haja recursos suficientes para a produção de bens e serviços. Ora, se eu posso direcionar esses recursos da instituição financeira para áreas que me interessam, dentro de uma política de desenvolvimento, de uma política econômica, eu tenho condições de desenvolver uma determinada região, um determinado produto, uma determinada economia regional, etc. Imaginem vocês o seguinte, eu não estou a par da produção agrícola da região, mas aqui, cana. Aqui a produção maior é de cana. Imaginem vocês o seguinte, que o Conselho Monetário Nacional baixe uma resolução dizendo, olha, a partir de hoje, para os produtores de cana, o juro vai ser de 15% ao mês. Quem vai plantar cana? Ninguém. Eu não vou pegar dinheiro emprestado a 15% ao mês? Isso é um absurdo. Ninguém vai plantar cana. O que aconteceria com a região se todo mundo deixasse de plantar cana? Vai ter que buscar outras alternativas, mas isso consequentemente, traria como consequência, primeiro, uma desestabilidade da região. Mas vamos imaginar uma coisa melhor. Vamos imaginar que o governo abra uma linha de crédito específica aos produtores de cana, dando-lhe um subsídio muito grande para incentivar a produção de cana na região do Norte Velho do Paraná. Ora, seria uma coisa, algo sensacional para esta região. Os produtores de cana daqui teriam condições de aumentar o seu plantio, de investir em novos equipamentos, aumentar a produtividade, e a riqueza da região como um todo seria afetada. Nós teríamos aqui uma região mais rica. Então vejam bem o seguinte, quando eu oriento a aplicação dos recursos das instituições financeiras, eu também estou orientando aonde e como e o que eu quero desenvolver. Então vejam a importância de se ter no Conselho Monetário alguém que possa realmente pensar a longo prazo, e não só em interesses de curto prazo, mas em interesses de longo prazo. Então quem está no Conselho Monetário tem que ser altamente técnico, não pode ser somente político, não pode ter uma visão, não que o político tenha visão curta, pelo contrário, eu acho que todo político devia ter visão longa, visão quanto mais adiante, mais político ele vai ser, vai demonstrar realmente o seu conhecimento político. Mas não pode ter objetivos curtos, ele tem que ter objetivos de política a longo prazo. Próximo, por favor.
propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Nosso país hoje é um dos mais